E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar basicamente de algumas técnicas para ampliar, para melhorar o seu rendimento nos estudos, tá? Esse não é um vídeo de conteúdo jurídico, é um vídeo sobre como estudar para concursos, tá? Não é uma teoria geral dos estudos aqui, são só alguns pontos que eu vejo muitos alunos do Revisão PGE falhando, e aí, mesmo que você não seja um aluno do Revisão PGE, tem boas chances de que você também esteja cometendo alguns erros nesses detalhes aqui, tá? E são detalhes que atrasam a sua aprovação, que atrasam o seu ritmo de estudos. Como você vai ver, são todas coisas relativamente simples, mas são coisas que eu também não sabia quando comecei a estudar, então tem uma boa chance de que você também não saiba e talvez isso esteja te atrapalhando um pouquinho, beleza? São 7 dicas bem rápidas. Olha só, a primeira é a seguinte: tenha um horário fixo para estudar. O resto da sua vida é que deve se adequar ao seu horário de estudos, tá? Defina, cara, um horário em que você vai estudar e não importa o que aconteça no mundo, naquele horário você desliga o celular e estuda, tá? Por que que isso é importante? Porque você tem que passar pro seu cérebro, sabe? Para aquele lugar dentro da gente que cria os nossos hábitos, que você tem um hábito fiel, um hábito incorruptível de estudar naquele horário. E aí, com o tempo, as outras pessoas vão passar a respeitar isso e você mesmo vai passar a respeitar isso e vai deixar de querer, sabe, ficar fugindo do seu estudo, que é meio que uma luta diária que a gente tem quando está estudando, sabe? Tudo é mais divertido que estudar. Ficar sentado 4 horas com a bunda na cadeira é chato mesmo, sabe? Não é divertido. Então você tem que adestrar o seu corpo e, por consequência, você acaba adestrando as pessoas ao seu redor que, naquele período, por exemplo, entre as 8 e as 10 da manhã, você está estudando. Não importa o que aconteça, não adianta te chamar para nada. Você estará lá, tá? Paralelo a isso, muita gente pergunta quantas horas de estudo diário são necessárias. Olha só, o mais importante é a parte do estudo diário, é o que? É você estudar todo dia. Quando eu digo todo dia, é no mínimo 5 dias na semana, de preferência 6, tá? Se você é um cara que aguenta fazer 7 dias na semana, bacana. Quantas horas por dia? Varia muito da rotina de cada um, do que você tem disponível e de qual é o ritmo que você já tem hoje, tá? O que eu recomendo? Que você comece com pelo menos 2 horas por dia, tá? Tente achar 2 horas no seu dia, de preferência horas contínuas, ou pelo menos 1 hora pela manhã e 1 hora à noite, sabe? Tente não ficar assim, eu tenho 15 minutos aqui entre as 9 e as 10, mais 10 minutos não sei que horas, porque aí você não consegue ter um ritmo de estudo um pouco mais longo, que é necessário para estudos, para assuntos difíceis, tá? Então, um mínimo de 2 horas para você começar, e que essas 2 horas tenham um horário fixo, que você não precise a cada dia repensar qual o horário que você vai estudar. Você sabe que entre as 6 e as 8 da manhã, você está estudando e que dane-se o mundo. Perfeito? Mais uma. Segunda dica. Divida seu horário dando mais importância aos temas principais. Tá? A advocacia pública tem uma vantagem sobre outras carreiras. A vantagem da advocacia pública é que ela não abrange igualmente todas as disciplinas jurídicas, tá? Algumas poucas disciplinas jurídicas têm um peso muito desproporcional para a advocacia pública, tá? Quais são? Constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Então o que acontece? Essas 4 disciplinas você vai dar um peso maior mesmo, sabe? Não tente colocar penal comparável a administrativo, porque de vez em quando cai penal. Cara, esse de vez em quando você estuda depois que saiu o edital que você está buscando, tá? Primeiro, tem uma base muito forte em administrativo, no exemplo que eu estou dando, tá? Então, quando você for dividir o seu horário de estudos, dê mais atenção para aquilo que de fato cai mais, mesmo dentro das disciplinas. Por exemplo, em direito administrativo, nós temos lá atos administrativos. Cara, todo concurso cai questão de atos administrativos. Você tem que conhecer muito, muito bem. Agências reguladoras é importante? É, mas não se compara a atos administrativos, não se compara a licitações e contratos, tá? Daí também a importância de você fazer questões de concurso, que você começa aí peneirando o que de fato é mais importante, ok? Terceira dica.
Essa daqui pode parecer um pouco contraintuitiva, tá? Mas ter material de estudo demais é péssimo para os seus estudos. Por isso que existe uma certa maldição de quem rateia cursinho, sabe? E não é porque nós temos um cursinho aqui que eu quero te convencer disso, não. Mas olha só, imagina o seguinte, você foi lá e rateou o curso de videoaulas do SES, o curso de videoaula do G7 Jurídico, mais o curso que é videoaula em PDF do Revisão PGE, mais um outro curso em PDF de um outro cursinho qualquer, enfim, você tem 4 cursos para estudar. Sinceramente, você vai conseguir estudar 4 cursos ao mesmo tempo? Não vai, cara, tá? As chances são que vai ter assunto que você não vai ver em curso algum, tá? E aí quando chegar na sua prova, você vai sentir falta disso. Mesma coisa para quem gosta, sabe? Eu tenho um colega, por exemplo, que ele tem um HD com, sei lá, tem 1000 livros em PDF no HD. Ele simplesmente não vai ler nenhum, cara, sabe? Quer se dedicar, quer estudar de verdade? Escolha um livro, um curso daquela disciplina e só, tá? Estude só por ele. Claro que você vai escolher um livro, um curso bom, que seja completo, mas só um, tá? No máximo 2. E se você não gostar da didática, sabe, do modo como aquele autor escreve, você tem o direito de trocar, claro, não tem problema. Mas assim, tente não pegar 3, 4 livros de direito constitucional. Vai ficar muito pesado, provavelmente você não vai terminar nenhum. E se você terminar, é porque você deixou de estudar as outras disciplinas. Perfeito? Então, prefira ter pouco material do que ter muito. Quarto, aprenda, cara, a focar nos seus estudos. Por quê? Porque a atenção vale mais do que tempo. Essa é uma das razões pelas quais você acaba vendo algumas pessoas dando depoimento, sabe, aprovados, e falando, eu estudava 3 horas por dia e passei. Provavelmente esse cara conseguia se desligar do mundo nessas 3 horas, enquanto aquele outro que está estudando 8 horas, ele passa 8 horas estudando, mas toda hora ele está no Instagram, ele está sempre conferindo se alguém mandou uma mensagem importante no WhatsApp. Assim, sendo muito sincero para você, se alguém tem alguma coisa importante para falar com você, cara, essa pessoa provavelmente, ela pode esperar as 2 ou 3 horas que você está estudando, sabe? Você não precisa responder todo mundo na hora, desliga o seu celular. Com o tempo, as pessoas vão aprender que naquele horário que você definiu lá na dica 1, você está indisponível e as próprias pessoas vão parar de te procurar naquele horário. Eu sei que isso é bem difícil para algumas determinadas profissões, por exemplo, advogado, tá? Advogado, às vezes ele tem uma relação com os clientes que ele precisa estar disponível o tempo todo. Eu sei que isso vai ser mais complicado para você. Nesse caso, eu proponho o seguinte para você. Pega o seu horário de estudos e coloque alguns pequenos intervalos de 10 minutos dentro desse seu horário de estudo, sabe? Então imagina que você estuda 3 horas, entre as 7 e as 10 da manhã. Perfeito. Você vai definir que 7h50, o seu celular, por exemplo, ele dá uma despertadinha. E aí você para o que está fazendo, olha a mensagem do seu celular, bebe uma água, 8 horas está de volta para o estudo, sabe? Então você faz 50 minutos de estudo e 10 minutos de intervalo. Nesse 10 minutos de intervalo, você resolve tudo que você tiver para resolver. E o que não der para resolver? Vai esperar os próximos 10 minutos, tá? Chega uma hora que você tem que priorizar os seus estudos, tá? Ainda que isso implique em abrir mão um pouquinho de outras coisas. Aliás, um pouquinho não. Se você quer estudar, você vai ter que abrir mão de muita coisa e você precisa aceitar isso, perfeito? Todo mundo que estuda, em algum momento, tem que aceitar isso. Quinta, tem uma estratégia de revisão permanente. Essa ideia de revisão permanente é o seguinte: você está lendo seus livros, está assistindo suas videoaulas, está consumindo seus PDFs, enfim, você está fazendo seu estudo. Uma hora você tem que revisar, tá? Você precisa ter uma estratégia para essa revisão. Essa estratégia pode ser ler as partes que você sublinhou dos materiais, se você é uma pessoa que sublinha. Pode ser também acompanhar a jurisprudência. Acompanhar a jurisprudência é excelente para revisar, tá? Especialmente se você acompanhar pelo blog Dizer o Direito e ler os comentários completos sobre cada julgado. Por quê? Porque o Márcio André, quando ele está falando lá sobre uma decisão que definiu alguma coisa nos contratos de concessão de serviços públicos, ele começa explicando o que é serviço público, aí o que é a concessão, depois diferença ali entre a concessão e a permissão, e aí ele chega no conteúdo propriamente dito do julgado. Então, ao estudar essa jurisprudência, você está revisando aquele assunto todo, tá? Essa é uma excelente estratégia de revisão permanente, e você precisa ter uma estratégia para isso, sabe? Para você estar sempre revendo aqueles conteúdos que você já estudou, já aprendeu, mas que se você passar 1 ou 2 anos sem ver aquele assunto, você vai esquecer, porque o nosso cérebro é assim. Perfeito? Nossa sexta dica: faça provas anteriores e estude jurisprudência revisando os assuntos por inteiro. Isso é exatamente o que eu estava falando na dica anterior, sabe?
Você quer fazer provas anteriores, quer fazer questões de concurso? Recomendo muito que você faça. Mas se você só fizer a questão, errou, pula para a próxima, as chances são que você vai errar, mas que você vai continuar errando aqueles assuntos, tá? O que eu recomendo para você? Faça as suas questões. Fez as questões, viu ali, dessas questões que eu fiz eu errei 10. Vai estudar os assuntos daqueles 10, sabe? Ainda que seja por um material bem resumidinho, só para você relembrar. Isso daqui na verdade cobrava tal dispositivo legal. Vai lá e lê aquele dispositivo legal. Lê por inteiro, lê bacana, sabe? Ali tentando esmiuçar cada detalhe que aquele artigo da Constituição ou de uma lei específica trouxe. Por quê? Porque aí você aproveita os seus erros nas questões para revisar os assuntos. Isso é o mais importante, tá? Porque, obviamente, as questões de concurso, a questão propriamente não se repete tanto, mas os assuntos se repetem demais. Então, se você aproveitar que você fez uma questão para revisar aquele assunto da questão, sinceramente, sua produtividade no estudo vai lá em cima. Mesma coisa para a jurisprudência, tá? Claro que nós temos muito mais dicas para dar, mas para fechar esse vídeo aqui com as dicas rápidas, eu vou em uma que é um tanto quanto contraintuitiva, é diferente do que boa parte das pessoas está acostumada a pensar, mas, sinceramente, isso é bem importante. Estudar é a segunda coisa mais importante que você pode fazer. Dormir é a primeira coisa, tá? Seguinte, algumas pessoas têm mais necessidade de sono que outras. Eu, para dar o meu exemplo particular, sou uma pessoa que durma ali na média 8 horas por noite. Eu acho que essa é mais ou menos a média da população. Tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, tá? Se você é uma pessoa que acha que dorme mais, você tem uma necessidade de dormir 9 horas, sinceramente, durma suas 9 horas, tá? Mas arrume um horário qualquer em que você vai estudar sem ser importunado por ninguém, tá? Por que é importante revisar, realçar esse ponto aqui? Dormir aumenta a sua produtividade nas horas em que você está estudando, sabe? Estudar com sono é um estudo pouco produtivo. Estudar 4, 5 horas dormindo em cima do livro simplesmente não rende e gera muito estresse. Faz dessa sua jornada de estudos uma jornada pesada demais, carregada demais. E acredite em mim, cara, exceto se você for uma pessoa iluminada, tomara que seja, mas vai ser exceção, o normal é que você vai ter que estudar por alguns anos na sua vida para conseguir uma aprovação, sabe, naquela prova que você quer, naquele concurso que vai ser uma oportunidade profissional de verdade para você. E para você aguentar esses longos meses, às vezes anos de estudo, você precisa ter um ritmo sustentável. E ter um ritmo sustentável passa por dormir o tanto que você precisa, tá? Então, sinceramente, aceite quem você é, aceite se você é uma pessoa que precisa dormir pouco ou que precisa dormir muito e durma esse horário, mas na hora que você está estudando, cara, esteja de corpo e alma nos seus estudos, com horário fixo, com celular desligado, com um material apropriado e específico para concursos, e aí você vai com tudo, perfeito? Você sabe, você pode deixar qualquer comentário a esse vídeo aqui no YouTube ou mandar um comentário no meu perfil pessoal no Instagram. Terei todo o prazer em te responder, perfeito? É isso aí e vamos juntos!